O ar frio e perfumado de Campos do Jordão era uma mistura inebriante de pinheiros serranos e do aroma caro de cera de carnaúba, polindo milhões de reais em metalurgia de luxo. Naquele evento exclusivo, um exército de espelhos cromados brilhava sob o sol pálido da montanha. Porsches modernos com pinturas peroladas, Mercedes clássicas restauradas à perfeição cirúrgica, cada um testemunho do poder e da riqueza de seus donos. E então havia ela, uma Ferrari 250 GTS-WB de 1961, de um vermelho honesto, uma cor que parecia carregar histórias em vez de apenas refletir o céu. Sua superfície não era um espelho imaculado, exibia a pátina do tempo, pequenas e quase imperceptíveis marcas de uma vida vivida na pista, cicatrizes de honra que a diferenciavam do brilho estéril de seus vizinhos. O carro não estava apenas estacionado, ele repousava, possuindo uma alma visível que atraía os olhares dos verdadeiros conhecedores e a desconfiança dos meramente ricos, uma joia bruta em meio a diamantes lapidados. Ao lado desta lenda de metal, quase como uma sombra protetora, estava Lia. Com seus 23 anos, ela era a mais brutal dissonância naquele cenário de opulência. Sua figura esguia estava vestida com uma calça jeans visivelmente gasta nos joelhos, uma camiseta de algodão cinza com o logo desbotado de uma oficina mecânica que ninguém ali reconheceria, e tênis surrados cuja sola parecia prestes a se desprender. O contraste entre a jovem de aparência humilde e o carro de valor inestimável era um soco no estômago da etiqueta social do evento. Os cochichos venenosos começaram a serpentear pela multidão. Quem era ela? A faxineira? A filha do motorista? A ideia de que ela pudesse ser a dona era tão absurda que se tornava uma piada silenciosa, compartilhada através de olhares de esguelha e sorrisos condescendentes. Lia, no entanto, parecia alheia, seu foco inteiramente no carro, sua mão repousando suavemente sobre o capô como se sentisse o pulsar de um coração adormecido. A bolha de silêncio respeitoso ao redor da Ferrari foi rompida pela chegada de Ricardo Torres. Ele não andava, ele desfilava, um magnata da tecnologia cuja arrogância era tão famosa quanto sua coleção de supercarros modernos. Vestia um blazer italiano que custava mais que um carro popular, e em seu pulso, um relógio de ouro brilhava como um sol frio. Um farol de status que ofuscava tudo ao redor. Ele era seguido por um séquito de homens e mulheres igualmente bem vestidos, rindo alto de suas piadas e funcionando como um coro de bajuladores. Ricardo parou abruptamente diante da Ferrari, seu olhar percorrendo a máquina com um desdém estudado. Ele circulou o carro lentamente, como um predador inspecionando sua presa, o sorriso em seu rosto se tornando cada vez mais largo e cruel. Ele ignorou Lia completamente no início, tratando-a como parte da paisagem, um detalhe insignificante ao lado da anomalia que ele acreditava ter encontrado. Então, com o timing de um ator experiente que sabe que todos os olhos estão sobre si, ele se virou, não para Lia, mas para sua plateia cativa. Ele ergueu a mão, silenciando os murmúrios, garantindo que teria a atenção total do maior número possível de pessoas. Seus olhos finalmente pousaram em Lia, frios e perfurantes, carregados de um desprezo teatral. Ele apontou um dedo para o carro, o gesto lento e deliberado, projetado para a máxima humilhação. O silêncio no pátio tornou-se pesado, denso. Uma taça de champanhe caiu no chão em algum lugar, o som do vidro se estilhaçando, ecoando na quietude súbita. E então, com a voz projetada para alcançar cada canto do evento, ele proferiu a sentença, as palavras gotejando veneno e arrogância. Essa sua Ferrari é falsa. A acusação pairou no ar, uma bomba que explodiu sem som, estilhaçando a dignidade de Lia em frente a uma centena de juízes anônimos e impiedosos. O mundo de Lia congelou. Cada rosto na multidão se virou para ela, uma onda de olhares que a perfurava com escárnio, pena e uma mórbida curiosidade. O sorriso vitorioso de Ricardo Torres se alargou, saboreando o poder de sua humilhação pública. O veredito parecia selado, a palavra do milionário contra a presença silenciosa
de uma garota que não pertencia àquele lugar. A história dela poderia ter terminado ali, esmagada sob o peso daquela acusação cruel, um final patético para um sonho tão grande. Mas o que Ricardo e toda aquela multidão arrogante não sabiam era que eles não haviam insultado uma garota qualquer. Eles haviam desafiado um legado. A humilhação era apenas o combustível que ela precisava para acender um fogo que queimaria a arrogância até as cinzas. Antes de continuarmos e você descobrir o segredo genial que Lia guardava, me diga uma coisa: de qual cidade você está assistindo a essa história? Quero muito saber até onde a lenda de Lia está chegando. Comente aqui embaixo. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a reviravolta que está por vir vai te deixar sem fôlego. Você não vai querer perder o final desta jornada, eu garanto. Para o mundo, Lia era apenas a garota de roupas simples, a figura incongruente ao lado de uma máquina multimilionária. Mas por baixo daquela fachada de humildade, batia um coração forjado no fogo e no aço da oficina de seu avô. Cada fibra do seu ser estava impregnada com a memória dele. Aquela camiseta desbotada não era uma escolha de moda, mas uma relíquia. A última peça de roupa que seu avô, o mestre Ferraz, usou. As manchas de graxa quase invisíveis perto da gola eram como medalhas de honra, vestígios de um último abraço que ela guardava como um tesouro. Seus tênis, gastos e furados, contavam a história de incontáveis quilômetros caminhados sobre o chão de cimento da oficina, priorizando a compra de uma peça rara para o motor em vez de um par de sapatos novos para si mesma. Sua aparência não era um sinal de pobreza, mas um uniforme de devoção. Lia era órfã. Seus pais, um borrão em sua memória de infância, foram levados por um acidente de carro, deixando-a sob os cuidados do avô materno. Seu mundo, desde então, tornou-se aquela oficina empoeirada nos fundos de um bairro operário. Não era uma garagem, era um santuário, um lugar onde o cheiro de óleo e metal se misturava com o aroma de café forte e o som contínuo do rádio tocando músicas antigas. O avô Ferraz não era apenas um mecânico, ele era um artista, um escultor de aço, e a Ferrari 250 GT era sua Mona Lisa, seu projeto de uma vida inteira. Para Lia, ele era o universo inteiro. Ele a ensinou a ver a beleza na complexidade de um motor, a ouvir a música na sincronia das válvulas e pistões e a sentir a alma de um carro através do volante. O sonho de seu avô era singular: restaurar aquela Ferrari, encontrada como uma carcaça esquecida em um galpão na Itália, e exibi-la no evento de Campos do Jordão, não para provar sua riqueza, mas para provar que a paixão e a habilidade poderiam triunfar sobre o dinheiro. Era uma obsessão que consumiu suas noites e fins de semana por mais de uma década. E então, a tragédia. Lia o encontrou uma manhã, caído ao lado do carro, uma chave de boca ainda em sua mão afrouxada, um ataque cardíaco fulminante. O silêncio naquela oficina, antes sempre cheia de vida e ruído, tornou-se ensurdecedor. O motor da Ferrari, 90% completo, estava frio. O coração de seu mestre, 100% silencioso. Naquele dia, em meio à dor que rasgava sua alma, a garota de 17 anos fez um juramento sobre o capô frio do carro. Ela terminaria o que ele começou. Ela levaria a obra-prima dele para a montanha. O que se seguiu foram anos de um esforço sobre-humano. A herança que seu avô deixou não foi dinheiro, mas um desafio colossal e uma biblioteca de conhecimento arcano. A oficina se tornou sua casa e sua universidade. Enquanto outras garotas de sua idade saíam para festas, Lia passava madrugadas em claro, debruçada sobre manuais técnicos originais. A barreira do idioma era um muro, mas sua determinação era uma britadeira. Com um celular de tela trincada e um aplicativo de tradução gratuito, ela decifrava pacientemente parágrafos inteiros de italiano técnico e alemão de engenharia, anotando cada especificação, cada torque de parafuso, cada diagrama elétrico em cadernos que se tornaram suas escrituras sagradas. Ela não estava apenas lendo, estava absorvendo o DNA da máquina. Sua educação não se limitava aos livros. O avô havia deixado uma coleção de fitas VHS, gravações raras de mecânicos italianos da década de 60.
A imagem era granulada, o áudio chiado, mas para Lia era como assistir a aulas particulares com os próprios fantasmas da engenharia da Ferrari. Ela aprendeu a arte perdida de ajustar carburadores Weber duplos de ouvido, a técnica sutil de esticar couro sobre uma estrutura de assento sem usar colas modernas, os segredos de balancear um virabrequim Colombo com a precisão de um relojoeiro. Ela assistia às mesmas fitas de novo e de novo, até que os movimentos daqueles mestres se tornassem seus. Uma memória muscular herdada através da tela de uma velha televisão de tubo. A arma secreta de Lia, no entanto, era sua genialidade em conectar o analógico com o digital. De madrugada, quando a cidade dormia, ela se tornava uma caçadora de informações nos cantos mais obscuros da internet. Ela encontrou fóruns de colecionadores europeus, comunidades de historiadores automotivos e grupos de e-mail de engenheiros aposentados. Usando um apelido anônimo, ela fazia perguntas de uma especificidade assombrosa, questões que só alguém que estivesse com as mãos dentro daquele motor específico poderia formular. Ela trocou informações sobre a composição química exata da tinta Rosso Corsa de 1961, com um químico aposentado da BASF, e debateu o ângulo preciso das válvulas do protótipo com um ex-engenheiro da Ferrari que agora vivia recluso nos Alpes. Esse conhecimento não era teórico, era visceral. Lia não conhecia o carro, ela o sentia. Ela conseguia distinguir o som de um rolamento precisando de lubrificação do som de uma folga mínima em um tucho de válvula a metros de distância. Ela sabia, pelo cheiro do óleo queimando levemente, se a mistura estava 1% rica demais. A Ferrari não era um objeto para ela, era uma extensão do legado de seu avô, uma entidade viva com a qual ela conversava através de chaves de fenda e estetoscópios de mecânico. Cada peça que ela polia, cada parafuso que ela apertava, era um ato de amor, uma continuação da conversa interrompida com o homem que lhe deu tudo. Enquanto Ricardo Torres a humilhava, ele via uma garota frágil e pobre. Ele não conseguia ver a enciclopédia ambulante de engenharia automotiva que estava diante dele. Ele via roupas gastas, mas não o sacrifício que elas representavam. Ele ouvia o silêncio dela como uma admissão de culpa, mas não compreendia que era a calma de uma mestra estrategista avaliando o campo de batalha. Lia não precisava se defender com palavras, pois sua arma era muito mais poderosa. A verdade. Uma verdade gravada em metal, escondida em manuais empoeirados e validada por anos de devoção absoluta. A zombaria de Ricardo não a intimidou, apenas confirmou o que seu avô sempre dizia: a arrogância é o barulho que a ignorância faz para não se sentir vazia. A multidão, sedenta por drama, via uma peça teatral se desenrolando. O magnata poderoso contra a garota insignificante. A aposta de R$1 milhão feita por Ricardo não era apenas sobre dinheiro. Era sobre a aniquilação pública de Lia, sobre reafirmar a ordem social daquele lugar, onde o status e a aparência valiam mais do que qualquer outra coisa. Eles se preparavam para o clímax da humilhação, para ver a garota entregar as chaves e sair em lágrimas. Mas o roteiro que estava prestes a ser executado não era o deles. Era o de Lia. Um roteiro que ela vinha estudando e preparando por anos, esperando pelo momento exato, pelo palco perfeito para a vindicação final de seu avô. E ali, sob o peso de centenas de olhares julgadores, Lia respirou fundo. O cheiro de pinheiros e polidor caro foi substituído em sua mente pelo cheiro familiar da oficina, da graxa e do metal. Ela não estava mais em Campos do Jordão, cercada por estranhos hostis. Ela estava em casa, ao lado de seu avô, prestes a ligar o motor pela primeira vez. A calma que tomou conta de seu rosto não era atuação, era paz. A paz de quem sabe que a justiça não é uma questão de opinião, mas de fatos. E ela, mais do que ninguém naquele planeta, conhecia cada fato, cada segredo, cada batida do coração daquela máquina vermelha. O show da arrogância estava prestes a ser cancelado para dar lugar a uma aula magistral. A gargalhada estridente de Ricardo Torres cortou o ar da montanha como vidro quebrado. A humilhação inicial não era suficiente. Ele ansiava por um espetáculo, por uma crucificação pública
que servisse de lição para qualquer um que ousasse desafiar a hierarquia daquele clube exclusivo. Ele se virou para o seu séquito e, com um gesto amplo e teatral, como um imperador convocando seus súditos, bradou: "Amigos, colecionadores, por favor, aproximem-se. Temos aqui uma peça de teatro fascinante, uma aula sobre autenticidade e pretensão que vocês não vão querer perder." Sua voz, acostumada a dar ordens em salas de reunião, ecoou pelo pátio, um convite irrecusável ao sadismo coletivo. O poder em sua voz não era de persuasão, mas de comando, e as pessoas, como limalha de ferro atraída por um ímã, começaram a se mover. O círculo começou a se formar lentamente, depois com uma pressa mórbida. Homens em ternos de linho, mulheres envoltas em casimira e joias que cintilavam cruelmente sob o sol, todos se aproximavam. Deixaram suas conversas sobre investimentos e viagens para a Europa, atraídos pela promessa de um entretenimento mais primitivo, a destruição da dignidade de alguém. O círculo ao redor de Lia e da Ferrari se fechou, transformando o espaço aberto em uma arena claustrofóbica. Ela estava no centro, o alvo de dezenas de olhares, cada um dardo de desprezo. O ar ficou pesado, o oxigênio parecia ter sido sugado pela densidade daquela hostilidade passiva. O murmúrio que antes era distante, agora a envolvia. Um zumbido de cobras prontas para o bote. Lia se sentia como um animal enjaulado. A parede de corpos era impenetrável, um muro de arrogância e riqueza. Ela podia ver os detalhes em seus rostos agora. Os sorrisos de escárnio mal disfarçados, os olhares que a mediam de cima a baixo, julgando seus tênis gastos, sua camiseta desbotada, seu cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Era um circo, e ela era a atração principal, a aberração a ser apontada e ridicularizada. Risadinhas abafadas se espalhavam pela multidão como uma doença. "De onde ela tirou essa coragem?" sussurrou uma mulher, ajustando seu colar de pérolas. "Coitada, deve estar desesperada", respondeu um homem, dando uma tragada em seu charuto cubano e soltando a fumaça na direção de Lia como um insulto final. Ricardo Torres se deleitava, o maestro daquela orquestra de crueldade. Ele caminhava lentamente dentro do círculo, o dono do espetáculo. Ele parou ao lado de Lia, perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro caro e invasivo de sua colônia. Ele não olhava para ela, mas para a multidão, narrando suas acusações como se ela não estivesse ali. "Vejam bem", ele disse, apontando para uma microfissura na pintura, uma marca da história do carro. Arranhões, desleixo. Uma verdadeira Ferrari seria impecável, guardada sob 7 chaves, não exposta assim, como uma peça de feira. Cada palavra era um golpe, projetado para minar a legitimidade, não apenas do carro, mas do amor e do trabalho de seu avô. Ele estava reescrevendo a história, transformando honra em vergonha. O ataque, então, se voltou diretamente para Lia. Ricardo finalmente fixou seu olhar nela, e o desprezo em seus olhos era quase físico. "E a dona? Olhem para ela", disse ele, sua voz gotejando um veneno adocicado. "O nome Ferrari representa elegância, poder, excelência. Representa um século de sonhos e vitórias. E você ousa associar esse legado a isso?" Ele gesticulou vagamente para as roupas simples de Lia, um gesto que a despojava de toda a sua humanidade, reduzindo-a a um erro, uma mancha no tecido imaculado do seu mundo. "Isso não é uma homenagem, minha cara. É uma profanação. Um insulto a todos nós que entendemos e respeitamos o que essa marca significa." A multidão assentiu em silêncio, cúmplice. Ele continuou sua performance, movendo-se para o outro lado do carro, o blazer Armani impecável balançando em sincronia com seus passos calculados. Uma réplica, senhores, uma réplica muito bem feita, admito. Talvez tenha enganado alguns amadores, mas não engana quem conhece. Não engana quem vive e respira a perfeição. Ele bateu de leve no paralama com as costas dos dedos, onde o relógio Rolex de ouro maciço produziu um som metálico, agudo e arrogante. Aquele som era uma declaração de poder, o som do dinheiro batendo contra a paixão, certo de sua vitória. Era um duelo de valores, e ele estava determinado a provar que os dele, os valores monetários, eram os únicos que importavam.
Cada gesto era calculado para maximizar a humilhação de Lia. O magnata parou novamente no centro do palco improvisado, um sorriso predatório se formando em seus lábios. Ele ergueu as mãos, pedindo silêncio mais uma vez. Embora o lugar já estivesse quieto, a tensão palpável como uma parede invisível. Mas palavras não bastam, não é mesmo? Este mundo, ele disse, varrendo o olhar pela multidão de rostos ricos, é sobre ação, sobre colocar seu dinheiro onde sua boca está. Um frisson percorreu a plateia. Eles sabiam que o clímax do ato estava próximo. A humilhação verbal estava prestes a se transformar em algo muito mais concreto e brutal, algo que seria contado por anos naqueles círculos sociais. Ricardo estava prestes a selar o destino de Lia com a tinta de sua própria arrogância. Com um movimento deliberadamente lento, ele enfiou a mão no bolso interno de seu blazer e sacou um talão de cheques de couro e uma caneta de ouro. O clique da caneta sendo aberta foi o único som no silêncio pesado, um som pequeno, mas carregado de uma violência iminente. Ele apoiou o talão de cheques no capô da Ferrari, um ato de profanação final, usando a obra-prima do avô de Lia como sua mesa pessoal. Os olhos da multidão estavam fixos em sua mão, observando a ponta de ouro pairar sobre o papel, pronta para escrever a sentença de Lia. Ele não estava apenas assinando um cheque, estava forjando a arma que a destruiria. O suspense era insuportável, um veneno lento paralisando a todos. Vamos tornar as coisas interessantes, anunciou Ricardo. Sua voz agora um sussurro conspiratório que todos se esforçavam para ouvir. Eu sou um homem de apostas, e eu aposto na verdade. Ele olhou diretamente para Lia, um desafio frio em seus olhos. Então, aqui está minha proposta, na frente de todas essas testemunhas. Ele fez uma pausa, saboreando o momento, o poder absoluto que detinha sobre aquela garota e seu sonho. Ele estava no controle total do roteiro, ou pelo menos era o que ele acreditava. O palco estava montado para sua vitória esmagadora, e a plateia mal podia esperar pelo desfecho sangrento que ele havia prometido com seus gestos e palavras. E então ele declarou a aposta, cada palavra uma martelada no coração de Lia. Eu te dou R$1 milhão. Agora, em dinheiro vivo, se essa sua lata velha for original, como você silenciosamente alega. Ele usou o termo lata velha, com um prazer sádico, o insulto final à memória do avô dela. A quantia era absurda, chocante, projetada para parecer um ato de confiança extrema. R$1 milhão. Para a multidão, era uma demonstração de poder. Para Ricardo, era o preço que ele estava disposto a pagar pelo prazer de estar certo e de esmagar aquela garota insignificante que ousara cruzar seu caminho. Mas, ele continuou, a voz endurecendo, a condição cruel que todos esperavam. Se for a réplica que eu sei que é, e os juízes do evento podem confirmar isso em minutos, você me entrega as chaves deste embuste. Ele cuspiu a palavra enojado. Você desaparece daqui. E você nunca, nunca mais desonra o nome Ferrari com a sua presença ou com esta farsa sobre rodas. Você some para sempre do nosso mundo. A aposta era total. Não era dinheiro contra dinheiro. Era R$1 milhão contra a alma de Lia, contra o legado de seu avô, contra sua própria existência naquele universo que ela tanto lutou para adentrar, não por status, mas por honra. Um suspiro coletivo varreu a multidão. Era uma aposta impossível, uma armadilha perfeita. Se ela recusasse, seria uma admissão de culpa, e a humilhação seria instantânea. Se ela aceitasse e perdesse, a consequência seria a aniquilação completa de tudo pelo que ela lutou. Ricardo Torres não estava oferecendo uma chance, estava oferecendo duas portas diferentes para o mesmo inferno. Ele pegou a caneta e, com um floreio, preencheu o cheque, deixando apenas a linha do nome do beneficiário em branco. Ele o arrancou do talão, o som do papel se rasgando, ecoando como uma guilhotina sendo preparada para a execução final. Ele estendeu o cheque na direção de Lia, o papel azul tremulando levemente na brisa da montanha. Era um convite e uma sentença de morte. Qual vai ser, querida? Ele perguntou, o tom agora falsamente gentil, o que o tornava ainda mais monstruoso. A glória ou a vergonha?
R$ 1 milhão para desaparecer ou a perda de tudo que você finge ter? A multidão prendeu a respiração. Cada par de olhos estava fixo em Lia, esperando que ela desmoronasse, que as lágrimas começassem, que ela admitisse a derrota. O silêncio era um grito, uma pressão esmagadora que poderia quebrar qualquer um. Ricardo se inclinou para mais perto, o rosto a centímetros do dela, a voz um sussurro venenoso apenas para ela ouvir. Vamos, aceite. Pegue o dinheiro. É mais do que você vai ver em 10 vidas. Salve o pouco de dignidade que lhe resta e suma. Era a cartada final, a tentativa de quebrar seu espírito com a tentação e o desprezo. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos mortos, certo de que a peça havia chegado ao seu inevitável e trágico final. Ele esperava súplica, esperava lágrimas. Esperava a rendição patética de uma impostora desmascarada. Toda a sua vida, Lia foi subestimada, sua aparência, sua origem humilde, sua juventude. E naquele momento, cercada por um mar de arrogância, sob o peso de uma aposta impossível, ela era o epítome do azarão. O mundo inteiro parecia estar contra ela, gritando que ela não pertencia, que ela era uma fraude. A pressão era um oceano tentando afogá-la. Mas o que Ricardo e sua plateia não sabiam era que Lia não foi feita para nadar em águas rasas. Ela havia sido forjada nas profundezas, na pressão dos motores, na complexidade da engenharia. E enquanto eles esperavam que ela se afogasse, ela estava, na verdade, apenas respirando fundo antes de mostrar a todos eles a verdadeira profundidade de seu poder. Uma calma desconcertante desceu sobre Lia, uma quietude que era em si mesma uma arma. Diante do cheque de R$ 1 milhão, a isca e a sentença, ela não demonstrou medo nem hesitação. Ela ergueu o queixo e em seus olhos não havia a súplica que Ricardo esperava, mas o brilho frio e aguçado de um predador que acaba de ver seu oponente cair em uma armadilha. A multidão, esperando um colapso, viu algo muito mais assustador, uma compostura inabalável, com uma voz firme, clara e que cortou o silêncio como uma lâmina. Ela disse apenas uma palavra: aceito. A palavra ressoou no pátio, não como uma rendição, mas como o sino que anuncia o início de um combate. O sorriso de Ricardo vacilou por uma fração de segundo, uma microexpressão de confusão antes que sua máscara de arrogância voltasse ao lugar. Ele havia antecipado lágrimas, negação ou uma fuga vergonhosa. Não esperava um desafio direto. A aposta estava selada, e a atmosfera mudou instantaneamente de um linchamento para uma arena de duelo. Ignorando o cheque estendido e a mão de Ricardo, Lia virou-se e caminhou em direção ao carro. Seus passos eram lentos, reverentes, cada um uma nota, em uma sinfonia de vindicação que só ela podia ouvir. O som de seus tênis gastos no calçamento elegante do pátio era um ato de desafio. O som do mundo real invadindo aquela bolha de fantasia e riqueza. Ela não olhou para a multidão, não se importou com os olhares ou os sussurros. Seu universo se contraiu, contendo apenas ela, o carro e a memória de seu avô. De um pequeno bolso em sua calça jeans, ela retirou uma chave antiga, de latão, gasta pelo tempo e pelo uso, muito diferente das chaves eletrônicas e cartões dos carros modernos ao redor. Era a chave original, a chave que seu avô segurava no dia em que seu coração parou. Segurá-la era como segurar a mão dele mais uma vez, recebendo sua força e sua bênção para o que estava por vir. O mundo prendeu a respiração, observando aquele ritual silencioso e indecifrável. Com um movimento preciso, ela inseriu a chave na fechadura do capô. O clique metálico foi desproporcionalmente alto no silêncio tenso, um som limpo e mecânico em um mundo de eletrônica silenciosa. Com ambas as mãos, ela ergueu o capô que subiu suavemente, revelando o coração da máquina. Lá estava ele, o motor V12 Colombo, uma obra-prima da engenharia mecânica. Para os leigos, era um emaranhado impressionante de metal e cabos. Para os conhecedores, era uma escultura, mas era visivelmente um trabalho de restauração artesanal. Havia marcas de ferramentas, polimentos feitos à mão, a ausência do brilho uniforme e impessoal de uma linha de montagem de fábrica. Para Ricardo Torres, aquilo era a prova final.
Um sorriso de pura satisfação e triunfo se espalhou por seu rosto. Ele se virou para a multidão, abrindo os braços como se dissesse: "Eu não avisei?" Ele estava pronto para receber seus aplausos pela vitória iminente, certo de que a farsa havia sido completamente exposta. Lia, impassível diante da reação de Ricardo, estendeu um dedo e apontou para uma pequena placa de metal retangular, aparafusada ao bloco do motor. Era a placa de identificação do chassi, um detalhe esperado em qualquer carro. Ricardo soltou uma gargalhada alta e debochada. Uma placa de chassi? Sério? Ele zombou, a voz ecoando pelo pátio. Minha querida, até um falsificador iniciante sabe como reproduzir uma plaqueta de metal. Você terá que fazer melhor do que isso para ganhar R$1 milhão. Sua zombaria foi o gatilho para uma nova onda de risadinhas na multidão, que se sentia aliviada. A ordem natural do mundo estava se restabelecendo. O rico e poderoso estava certo, e a garota pobre estava errada. A tensão se dissipou, substituída por um ar de condescendência e pena. Lia estava, aos olhos de todos, dando seus últimos e patéticos suspiros de desespero, agarrando-se a uma prova frágil e facilmente forjável. Sem dizer uma única palavra, sem mudar a expressão serena em seu rosto, Lia se abaixou e pegou uma pequena bolsa de lona que estava no chão, ao lado de seus pés. Era uma bolsa de ferramentas simples, manchada de graxa, outro item que contrastava violentamente com o ambiente. Ricardo revirou os olhos, entediado com o prolongamento do espetáculo. A multidão começou a perder o interesse, alguns já se virando para voltar às suas taças de champanhe. Foi então que Lia tirou da bolsa não uma ferramenta, mas um pano branco e imaculadamente limpo e um pequeno frasco de vidro escuro, sem rótulo. A visão daqueles objetos era tão inesperada que a atenção da multidão voltou-se para ela instantaneamente. O que era aquilo? Um produto de limpeza? Um reagente químico? O mistério retornou, mais denso do que antes. A calma e o propósito em suas ações eram hipnóticos, transformando um simples ato em um procedimento de alta tensão. Com a precisão de um cirurgião preparando-se para uma operação delicada, Lia umedeceu uma ponta do pano com o líquido do frasco. O cheiro sutil de um solvente especial, uma mistura que ela mesma havia recriado a partir de notas antigas, flutuou no ar. Um aroma químico que contrastava com o perfume das flores e da riqueza. A multidão se inclinou para a frente, os pescoços esticados. Então, em um movimento que chocou a todos, ela não tocou na frente da placa de identificação, onde os números do chassi estavam gravados. Em vez disso, ela passou o pano delicadamente por baixo da placa, em uma área de metal bruto que parecia insignificante, um local que ninguém em sã consciência jamais pensaria em inspecionar. Seus dedos, com unhas curtas e um vestígio de graxa que nenhuma escova conseguiu remover, moviam-se com uma firmeza e conhecimento que silenciaram qualquer dúvida sobre sua competência. Eram as mãos de alguém que conhecia cada milímetro daquela máquina. O solvente agiu sobre o metal, não para limpar, mas para revelar. Diante dos olhos atônitos de dezenas de pessoas, uma gravação começou a surgir na superfície que antes parecia vazia. Não era uma marca de prensa, não era um número de série. Era uma caligrafia, fina, elegante, quase etérea. Lentamente, como uma fotografia se revelando em um quarto escuro, a assinatura tomou forma. As linhas cursivas se uniram, formando um nome que era uma lenda, um nome que era o próprio sinônimo de tudo o que estava em jogo naquele dia. Ali, gravada à mão no metal bruto do protótipo, como um segredo sussurrado através de décadas, surgiu a assinatura inconfundível. E Ferrari. Um suspiro coletivo, um som de puro choque, varreu a multidão como uma onda de choque invisível. O impossível acabara de se materializar. Foi então que Lia falou, e sua voz, embora baixa, carregava o peso de uma autoridade absoluta. Esta não é uma Ferrari de produção em série, ela explicou, o olhar fixo em Ricardo, cuja cor havia sumido do rosto. Este é um dos 3 protótipos de corrida pré-série da 250 GT SBB, construído em 1960. Como era seu costume secreto em projetos especiais nos quais ele se envolvia pessoalmente,
Enzo Ferrari inspecionava o motor finalizado e, se aprovado, deixava sua assinatura pessoal em uma peça oculta, um selo de aprovação que só ele e seu engenheiro-chefe conheciam. Ela fez uma pausa, deixando a informação assentar. É um detalhe que não está em nenhum manual público. Eu o descobri em uma troca de correspondências particulares entre um engenheiro aposentado da escuderia e meu avô, há mais de 15 anos. Esta assinatura é a prova de autenticidade mais rara que uma Ferrari pode ter. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era tenso nem hostil. Era um silêncio de assombro, de reverência. O som de um queixo coletivo caindo. Rostos que antes exibiam escárnio, agora estavam abertos em pura incredulidade. Os olhos de todos se moviam da assinatura para o rosto de Lia, e de volta para a assinatura, tentando processar a magnitude daquela revelação. Ricardo Torres estava congelado, sua boca entreaberta, o cheque de R$1 milhão ainda em sua mão, agora parecendo um pedaço de papel inútil e ridículo. Ele não havia sido apenas provado errado. Sua vasta ignorância havia sido exposta de forma brutal e inegável na frente de todo o seu círculo social. Ele não perdeu uma aposta, ele perdeu sua aura de infalibilidade. A genialidade pura de Lia o havia desarmado e humilhado de uma forma que dinheiro nenhum poderia reparar. Quebrando o feitiço, 2 homens mais velhos, os juízes oficiais do evento, correram em direção ao carro. Seus rostos uma mistura de ceticismo e esperança frenética. Um deles carregava uma pasta de couro, o outro, uma lupa de joalheiro. Eles se debruçaram sobre o motor, ignorando Ricardo e a multidão. Com mãos trêmulas, o juiz com a lupa examinou a assinatura. O outro abriu a pasta e folheou rapidamente documentos amarelados, registros secretos mantidos pelo clube oficial da Ferrari. Ele parou em uma página, seus olhos se arregalando. Ele apontou para uma anotação de rodapé. Eles se olharam, e um aceno de cabeça solene confirmou o impensável. Um deles se virou para a multidão, a voz embargada pela emoção. É autêntico. Meu Deus, é autêntico. Esta é, sem dúvida, uma das maiores descobertas do automobilismo clássico nesta década. O anúncio foi a faísca que incendiou a pólvora. O silêncio atônito explodiu, não em murmúrios, mas em uma estrondosa e uníssona ovação. Aplausos irromperam de todos os cantos do pátio, um rugido de admiração e respeito que ecoou pelas montanhas. As mesmas pessoas que riram de Lia, agora a aplaudiam de pé, seus rostos iluminados por um genuíno espanto. Não era um aplauso para a Ferrari, mas para a garota, para a David que não apenas derrotou Golias, mas o fez com uma inteligência tão sutil e elegante que a vitória se tornou uma obra de arte. As palmas eram uma desculpa, uma celebração, uma onda de validação que lavou toda a humilhação que ela havia sofrido. Era a justiça cósmica, se manifestando como um trovão de mãos batendo, um som que celebrava o triunfo do conhecimento sobre a arrogância, da paixão sobre o preconceito. Aquele som, o rugido da multidão, era a verdadeira trilha sonora da vitória. Cada aplauso era um prego no caixão da arrogância de Ricardo Torres e um tijolo na construção do novo legado de Lia. Ela permaneceu ali, ao lado do motor, uma mão ainda repousando perto da assinatura de Enzo Ferrari, como se compartilhasse aquele momento com ele e com seu avô. Um único e discreto rasgo de lágrima finalmente escapou de seus olhos, mas não era de dor ou humilhação. Era uma lágrima de redenção, de gratidão e de justiça finalmente cumprida. A jovem que todos desprezaram havia se tornado a rainha incontestável daquele evento, não por dinheiro ou por status, mas pela força de seu conhecimento e pela pureza de sua dedicação. Comente respeito, se você acredita que Lia merecia essa transformação. A muralha de arrogância de Ricardo Torres, construída ao longo de uma vida inteira de vitórias fáceis e bajulação, não rachou. Ela simplesmente se desintegrou. Os aplausos que enchiam o ar não eram para ele. Não eram o som familiar da adulação. Eram um julgamento. Cada palma batendo era um martelo de juiz condenando sua ignorância, sua crueldade. O som se tornou um ruído branco e ensurdecedor em sua cabeça, abafando seus pensamentos.
O cheque de R$ 1 milhão em sua mão, antes um cetro de poder, agora parecia papel sujo, um símbolo de sua humilhação monumental. Seu rosto, antes uma máscara de desprezo confiante, desabou. A cor drenou de suas bochechas, e seus olhos, antes frios e calculistas, se encheram de um pânico desorientado. A estrutura de seu mundo, onde o dinheiro comprava a verdade e o status definia o valor, havia implodido, e ele estava em queda livre nos escombros de sua própria soberba, o silêncio atônito da multidão se transformando em um coro de sua própria derrocada. Então, em meio à sua desorientação, seu olhar encontrou Lia. Ela ainda estava ao lado do motor, a mão repousando sobre o metal quente, um brilho de lágrimas de vindicação em seus olhos. Mas não era Lia que Ricardo via. Em uma alucinação dolorosa e cristalina, a imagem da jovem se sobrepôs à de outra. A mesma idade, o mesmo brilho de genialidade nos olhos, a mesma paixão inabalável por um motor antigo. Ele via sua filha, Sofia, a filha que ele havia perdido há 3 anos. Sofia, sua brilhante estudante de engenharia automotiva, que sonhava em sujar as mãos de graxa restaurando uma Ferrari clássica, exatamente como aquela. A visão foi um soco no estômago, tirando o ar de seus pulmões. A semelhança na alma, na dedicação, era tão esmagadora que a realidade se dobrou. Ele não havia apenas humilhado uma estranha. Ele havia profanado a memória de sua própria filha, pisoteando o mesmo sonho que ele um dia desprezara. A memória o atingiu com a força de um acidente de carro. Ele estava de volta à sua garagem imaculada, anos antes. Sofia, com seus 20 anos e olhos sonhadores, mostrava-lhe o projeto de uma Alfa Romeo antiga que queria comprar e restaurar. Pai, me ajuda? Eu sei que consigo. Eu estudei tudo sobre esse motor. A resposta dele, dita com a mesma arrogância fria que usara com Lia, ecoou em sua mente como um eco eterno. Sofia, isso é perda de tempo. Deixe isso para os mecânicos. Você é uma Torres. Seu futuro está em uma sala de reuniões, não em uma oficina imunda. Ele se lembrava do brilho em seus olhos se apagando, da paixão se transformando em dor. Ele havia quebrado o espírito dela com palavras, chamando seu sonho de sujo, indigno. 6 meses depois, ela morreu em um acidente, dirigindo um carro moderno e seguro que ele lhe dera, um carro que ela odiava, um carro sem alma. Aquela memória, suprimida por anos sob camadas de trabalho, raiva e aquisições de supercarros perfeitos, explodiu. A barragem se rompeu. Um soluço gutural e animalesco rasgou a garganta de Ricardo Torres, um som de dor pura que chocou a multidão e silenciou os últimos aplausos. As lágrimas que ele segurava há 3 anos jorraram de seus olhos, não como um choro silencioso, mas como uma torrente violenta e incontrolável. Suas pernas cederam. O magnata, o titã da tecnologia, desabou de joelhos no chão de pedra, o corpo tremendo em espasmos de um luto que finalmente o encontrou. O relógio Rolex de ouro bateu com um som patético contra o calçamento. O brilho do luxo completamente ofuscado pela crueza de sua dor humana. A multidão, antes em êxtase pela vitória de Lia, agora assistia, paralisada, à desintegração de um homem. Ele ergueu o rosto banhado em lágrimas, não para a multidão, mas para Lia. Vendo-a, ele falava com Sofia, com a voz embargada, quebrada. Ele se arrastou para mais perto dela, ainda de joelhos. Perdão, ele sussurrou, a palavra se perdendo em um soluço. Por favor, me perdoe. Ele parou diante dela, um gigante ajoelhado aos pés da jovem que havia tentado destruir. Não era você. Eu não vi você. Eu vi minha filha, Sofia. A confissão pública saiu como um veneno sendo expelido. Ela tinha o seu sonho, a mesma paixão, a mesma luz nos olhos, e eu a esmaguei. Disse que era um sonho sujo. Eu a humilhei, assim como tentei humilhar você. Cada palavra era uma facada em seu próprio peito, uma expiação pública de sua falha mais profunda como pai e como homem. Sua genialidade, sua dedicação, você me forçou a ver. Você me fez ver a mulher incrível que minha filha poderia ter se tornado. Você realizou o sonho que eu, em minha arrogância cega,
Neguei a ela. O cheque de R$ 1 milhão escorregou de sua mão trêmula e pousou no chão, esquecido. Uma nota de rodapé insignificante para o drama que se desenrolava. Ricardo Torres permaneceu de joelhos, a cabeça baixa, os ombros sacudindo com o choro silencioso de um homem completamente quebrado, despido de toda a sua armadura. O circo da arrogância havia se transformado em um velório. Ninguém se moveu, ninguém ousou respirar. A vitória de Lia havia se tornado algo muito maior do que uma aposta ganha. Tornou-se o catalisador para uma redenção dolorosa e necessária. Lia olhou para o homem desmoronado a seus pés, e a satisfação da vitória em seu rosto deu lugar a uma expressão complexa de choque, compaixão e uma profunda compreensão da tragédia humana. Ela não via mais um inimigo, mas um pai em luto, perdido na mesma dor que ela conhecia tão bem. Naquele silêncio pesado, a justiça não era mais sobre humilhação, mas sobre a possibilidade de cura. 6 meses depois, o ar de Campos do Jordão já esquecera o cheiro da humilhação, mas a lenda do que acontecera naquele pátio de exposição ecoava em cada oficina e clube de colecionadores do país. O cheque de R$ 1 milhão que Ricardo Torres tentara usar como arma de desprezo foi aceito por Lia, não como um prêmio, mas como uma ferramenta. Ela não o depositou em uma conta para uma vida de conforto. Em vez disso, ela o viu como semente, a semente de uma floresta que nasceria do solo árido da arrogância que ela enfrentou. Na manhã seguinte ao evento, enquanto Ricardo ainda lidava com os destroços de sua identidade, Lia já estava na oficina empoeirada de seu avô, não limpando as lágrimas, mas desenhando plantas baixas em um caderno antigo. A vitória não era o fim de sua jornada. Era o verdadeiro começo, o momento em que o legado de seu avô deixaria de ser uma memória para se tornar um movimento. A velha oficina no bairro Operário, antes um santuário silencioso de luto e devoção solitária, foi demolida, mas não para dar lugar a um prédio de apartamentos ou um estacionamento. Em seu lugar, ergueu-se uma estrutura de vidro e aço escovado, moderna mas funcional, que de alguma forma conseguia reter a alma do lugar antigo. As paredes de vidro permitiam que a luz do sol inundasse as bancadas de trabalho, iluminando motores abertos como se fossem esculturas em um museu. Ferramentas novas e brilhantes estavam perfeitamente organizadas em painéis, mas entre elas, em um lugar de honra, estava a caixa de ferramentas gasta de seu avô, cada arranhão uma história. O cheiro de graxa e óleo ainda estava presente, mas agora misturado ao aroma de esperança e aprendizado. Na fachada, letras de metal polido anunciavam o novo nome, Instituto Mecânico Ferraz. Lia não era mais apenas a garota da Ferrari, ela era a diretora Ferraz. Aos 24 anos, ela comandava o instituto com a mesma calma e precisão com que havia desmascarado Ricardo. Sua vestimenta continuava simples, agora um macacão de mecânico azul escuro, limpo e profissional, com seu nome e o logo do instituto bordados no peito. Ela caminhava entre os elevadores hidráulicos e as bancadas de motor, não como uma chefe, mas como uma mentora. Sua voz, antes silenciada pela humilhação, agora guiava dezenas de jovens. Sintam a vibração, ela dizia a um grupo de estudantes atentos, a mão sobre um bloco de motor. Não ouçam apenas com os ouvidos, ouçam com as mãos. O motor fala. Vocês só precisam aprender o idioma dele. Ela era a prova viva de sua própria filosofia, e sua presença inspirava uma reverência que nenhum terno caro jamais poderia comprar. A Ferrari 250 GT SWB, a relíquia que provocou todo o conflito, encontrou seu verdadeiro propósito. Ela não estava mais em um pedestal em eventos exclusivos, nem trancada em uma garagem climatizada. Agora, ela era a peça central do salão principal do Instituto, frequentemente erguida em um elevador, com seu motor V12 Colombo exposto para que todos pudessem ver e aprender. A assinatura de Enzo Ferrari, antes um segredo, agora era uma lição de história, um ponto de peregrinação para os alunos. Lia permitia que os estudantes mais avançados, sob sua supervisão direta, trabalhassem nela. A máquina que fora pivô de uma disputa sobre valor e autenticidade agora era um livro aberto,
ensinando a uma nova geração que o verdadeiro valor de um objeto não está em seu preço, mas na história, na engenharia e na paixão que ele contém. A notícia se espalhou como fogo no mundo dos super-ricos. Ricardo Torres estava liquidando sua coleção. Um a um, seus Porsches de edição limitada, suas McLarens e Bugattis, todos os símbolos de seu status e poder, foram a leilão. A comunidade que antes o idolatrava agora cochichava em confusão. Estaria ele falido? Louco? Eles não entendiam que não era um ato de desespero financeiro, mas de purificação espiritual. Cada carro vendido era uma camada de arrogância sendo arrancada, uma peça de sua antiga vida sendo descartada para dar espaço a algo novo. O montante arrecadado, uma fortuna que poderia financiar uma vida de luxo para gerações, foi transferido integralmente, não para uma conta de investimentos, mas para uma recém-criada fundação destinada a um único propósito: garantir o futuro do Instituto Mecânico Ferraz. A transformação mais chocante de Ricardo, no entanto, não foi financeira. Em uma manhã de segunda-feira, ele atravessou as portas de vidro do instituto. Não vestia um blazer Armani, mas um macacão de mecânico idêntico ao dos outros alunos, com seu nome Ricardo, bordado de forma simples. Suas mãos, que antes só conheciam o toque de couro italiano e metais preciosos, estavam vazias, limpas e um pouco trêmulas. Ele se apresentou na recepção e se matriculou como aluno do curso básico de mecânica. A diretora, Lia Ferraz, foi sua primeira instrutora. O homem que exigiu que ela sumisse do seu mundo agora pedia humildemente para ser aceito no dela. A cena era tão surreal que os outros estudantes pararam para observar o bilionário, aprendendo a identificar os diferentes tipos de chave de fenda com a garota que ele tentou esmagar. A primeira aula prática foi um estudo em humildade. Lia pediu a Ricardo que trocasse o óleo de um velho motor de 4 cilindros em uma bancada. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos de milhões, agora lutavam com a aderência escorregadia de um filtro de óleo. Ele apertou demais o bujão do cárter e Lia, com paciência infinita, corrigiu-o. Menos força, mais sensibilidade, Ricardo. Você não está lutando contra o metal, está conversando com ele. Pela primeira vez em décadas, ele não era o especialista, era o aprendiz. A frustração era visível em seu rosto, mas por baixo dela havia uma determinação feroz. Cada gota de óleo que sujava suas mãos era uma penitência. Cada parafuso que ele aprendia a girar corretamente era um passo em direção ao sonho de Sofia, um passo para finalmente entender a paixão que ele havia desprezado. O Instituto Mecânico Ferraz floresceu. Jovens de todas as partes da cidade, muitos dos quais teriam acabado em empregos sem futuro ou na criminalidade, agora encontravam um propósito. As paredes de vidro refletiam rostos concentrados, garotas e garotos com graxa nas bochechas e um brilho de descoberta nos olhos. Eles não estavam apenas aprendendo um ofício, estavam aprendendo sobre disciplina, história e o valor do trabalho meticuloso. As histórias de sucesso começaram a surgir. Uma jovem que se tornou a principal restauradora de uma coleção particular na Europa. Um rapaz que abriu sua própria oficina, especializada em carros ingleses. Lia não havia apenas vencido uma aposta. Ela havia criado um ecossistema de esperança, provando que o talento, quando nutrido, pode florescer nos lugares mais inesperados. Um ano após a inauguração, uma pequena cerimônia foi realizada no pátio do Instituto. Não havia imprensa ou socialites, apenas os alunos, os instrutores e um Ricardo Torres visivelmente mais magro e mais sereno. Lia subiu em um pequeno palco e, com a voz firme, anunciou que o instituto estava sendo rebatizado. 2 funcionários removeram um pano que cobria a fachada, revelando o novo nome em letras de aço: Instituto Ferraz, Fundação Sofia Torres. O nome de seu avô e o nome da filha de Ricardo, lado a lado. Um legado de paixão mecânica unido a um legado de amor redescoberto. Era a fusão de 2 histórias, a transformação da dor em um propósito compartilhado, a justiça cósmica se manifestando não em vingança, mas em união e criação. Lia desceu do palco e parou ao lado de Ricardo. Ele olhava para o novo nome, as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, mas desta vez
Eram lágrimas de gratidão, não de dor. Ela teria amado isso. Ele sussurrou, a voz embargada. Ela teria amado você. Lia apenas assentiu, e pela primeira vez, colocou uma mão no ombro dele. Um gesto de igualdade e perdão. Nós estamos honrando os dois agora, ela disse suavemente. O sonho dela e o dele. Naquele momento, o ciclo se fechou completamente. A dívida não era mais de R$1 milhão, mas uma dívida de humanidade, paga através do reconhecimento, da humildade e da construção de algo maior do que eles mesmos. O antagonista e a heroína não existiam mais. Em seu lugar, havia dois construtores, unidos por uma perda e encontrados em uma missão comum. O sol de fim de tarde banhava a oficina com uma luz dourada. A cena final era um quadro vivo de redenção. No centro do salão, Lia e Ricardo estavam debruçados sobre o motor de um Alfa Romeo antigo, um projeto pessoal de Ricardo, muito parecido com aquele que Sofia um dia sonhou em restaurar. As mãos dele, agora calejadas e manchadas de graxa, moviam-se com uma confiança recém-descoberta, enquanto Lia apontava para um detalhe no carburador, explicando uma nuance. Ao redor deles, os alunos trabalhavam em seus próprios projetos, o som de ferramentas e conversas animadas preenchendo o ar. Ao fundo, a Ferrari 250 GT SWB descansava, não como um troféu, mas como uma santa padroeira, o catalisador silencioso de toda aquela transformação. Era a imagem perfeita de um mundo reordenado pela justiça. E assim, a lenda foi forjada. Naquele dia, em Campos do Jordão, o mundo aprendeu uma lição que ecoaria através do tempo. Aprenderam que o verdadeiro valor não se mede em quilates de ouro ou no brilho de uma pintura, mas na profundidade do conhecimento e na resiliência do espírito humano. Aprenderam que a arrogância é um castelo construído sobre a areia da ignorância, sempre vulnerável à maré da verdade. E, acima de tudo, a história de Lia Ferraz provou, de uma vez por todas, que o talento autêntico, assim como um motor perfeitamente afinado, não se importa com gênero, classe social ou aparência. Ele simplesmente exige ser ouvido, e quando finalmente encontra seu caminho, seu rugido é poderoso o suficiente para abalar o mundo e reconstruí-lo de uma forma mais justa.